Olá, pessoal, bom dia! Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre frações. Na aula passada a gente já viu um pouquinho sobre os elementos de fração, qual a ideia da fração. Vimos também sobre como encontrar frações equivalentes e hoje nós vamos continuar com a nossa aula. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre como comparar frações. O que é comparar? É descobrir qual fração é maior, qual é menor, se são frações iguais. Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos comparar frações. Para isso, vamos começar aqui comparando frações que tenham denominadores iguais. O que são denominadores? Denominador é o número que vem embaixo da minha fração, é a parte de baixo. É a quantidade de partes que eu dividi o meu todo. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, para as frações 2 quintos e 3 quintos. Eu quero saber qual dessas duas frações é maior. Qual delas eu represento a maior parte? Então, vamos entender. O que é 2 quintos? Vamos pensar que eu tenho aqui uma barra de chocolate, barra em 5 partes. E aí, a Júlia comeu 2 pedaços e a Vanessa comeu 3. Qual das duas comeu mais? A Júlia ou a Vanessa? Vanessa. A Vanessa. Vocês já estão craques, isso aí. Então, a Vanessa, nesse caso aqui, comeu mais, que ela comeu 3 pedaços. Então, é isso que eu vou comparar a fração. Quando eu tenho o mesmo númerozinho embaixo, o mesmo denominador, igual eu estou mostrando aqui com o mouse, quando eu tenho o mesmo número embaixo, estou dividindo em mesma quantidade, eu vou só olhar para o numerador, para o número de cima, para ver qual das duas que é maior. Então, 2 quintos ou 3 quintos? Qual das duas frações é maior? 3 quintos. Pegar 3 pedaços de 5 é mais do que pegar só 2 pedaços de 5. Então, se os pedaços têm o mesmo tamanho, se eu peguei 3, eu peguei mais do que quem pegou só 2 pedaços. Então, comparar frações em que os denominadores sejam iguais, eu vou olhar apenas para o numerador, para o número de cima, e ver qual dos dois é maior. Aqui, ó, o sinal de maior, lembrando aqui a boquinha aberta, virada para o lado maior. Então, 2 quintos é menor do que 3 quintos. 3 quintos é maior do que 2 quintos. Eu posso ler de trás para frente ou de frente para trás. Estou indicando que esse número aqui é maior do que esse. Vamos ver mais um exemplo para entender melhor. Agora eu quero comparar as frações 5 sextos e 1 sexto. Eu quero saber qual das duas é maior. 5 sextos, eu peguei a barra, dividi em 6 pedaços, e aí alguém comeu, deixa eu ver, a Ananda comeu 5 pedaços. A Ananda comeu quase a barra inteira. E aí eu peguei a mesma barra, dividi em 6 pedaços, e a Carla comeu um pedacinho só. Então, qual das duas que comeu mais nesse caso? A Ananda ou a Carla? Ananda. A Ananda comeu 5 pedaços. Então, quando eu estou comparando 5 sextos e 1 sexto, para eu saber qual é maior, eu vou olhar para o número de cima. Se 5 é maior do que 1, então 5 sextos é maior do que 1 sexto. Tranquilo, pessoal? Estão entendendo? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos continuar. Então, quando os denominadores, os números de baixo, são iguais, eu vou só olhar para o número de cima e ver qual é maior ou menor. Agora, e quando os números de baixo não forem iguais? Aí a coisa complica um pouquinho mais. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, a fração 3 quartos e a fração 4 quintos. Vamos entender o que é a fração 3 quartos? Eu tenho uma barra, um bolo, alguma coisa, uma barra de chocolate, vamos pensar, dividi em 4 partes, e aí a Samara pegou 3 pedaços. Dividi a barra em 4, a Samara pegou 3. E aí eu peguei uma barra do mesmo tamanho, só que agora em vez de dividir em 4 pedaços, eu dividi em 5. Então, se eu dividir em 5, esses pedaços ficaram um pouco menores, não é? E aí eu peguei 4 pedaços desses 5. Então, vamos lá. Eu tinha uma barra, dividi em 4 pedaços, Samara pegou 3. A mesma barra, eu dividi em 5 pedaços e peguei 4. Eu quero saber qual das duas que é maior. Aqui não é tão simples assim, porque os pedaços eles têm tamanhos diferentes. Pensa se eu pego uma pizza, por exemplo, alguma coisa assim, uma pizza, divido no meio, pego metade. Peguei um pedaço só, metade. Agora eu vou lá e divido ela em 10 pedaços e pego um pedaço. Tem o mesmo tamanho? Tem, não é? Quando eu estou dividindo em mais partes, o pedaço fica menor. Quando eu divido em menos partes, o pedaço fica maior.
Então, quando os denominadores são diferentes, eu preciso de fazer alguns passos antes de comparar. Não é só olhar o número de cima ou só o número de baixo. Eu preciso de encontrar frações equivalentes. Então, vamos olhar aqui o exemplo. Tenho a fração 3/4 e a fração 4/5. Eu poderia, nesse caso específico, tentar olhar pela imagem, pelo desenho. Eu consigo ver que essa daqui está um pouquinho maior do que a de cima. Mas o desenho não é algo super preciso. Nesse caso aqui, eu consegui ver porque está no computador. Agora, se eu for fazer no papel, não tenho como ter certeza. Então, para descobrir isso, eu vou ter que pegar a fração 3/4, vamos aqui para o lado, ó, fração 3/4, e a fração 4/5, e encontrar frações equivalentes. Lembra o que é fração equivalente da aula passada? São frações em que eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número. Vou multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5. E aí eu vou encontrando frações equivalentes. Vamos aqui junto comigo, olha. 3/4. Quanto que é 3 vezes 2? 6. É 6, eu acho. 6, isso, muito bem. Então, aqui, 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2? 8. Vamos lá, acompanha aí, pessoal. Então, 3/4, 6/8. Muito bem. Então, aqui, ó, a fração 3/4, ela é equivalente, representa a mesma parte do que 6/8. E se em vez de multiplicar por 2, eu tivesse multiplicado por 3? 3 vezes 3? 9. 9. 4 vezes 3? 12. 12. Muito bem. Tô apertando vocês, hein? Se em vez de multiplicar por 3, eu tivesse multiplicado por 4, assim vai sucessivamente. Multipliquei por 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Depois multipliquei por 5, sempre com relação a essa fração original. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. E aí eu vou encontrando infinitas frações equivalentes. A mesma coisa eu fiz com a fração de baixo, com a 4/5. 4/5, aqui eu multipliquei por 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Multipliquei por 3, por 4, por 5, por 6. Encontrei aqui algumas frações equivalentes. E aí, reparem nessas duas frações aqui que estão circuladas de vermelho. O que elas têm em comum? Qual que é o número que está no denominador das duas? O 20? O 20, muito bem. O 20 é um número que está embaixo, tanto da fração de cima quanto na fração de baixo aqui, olha. Ele tem todas as duas, tem o número 20 na parte de baixo, no denominador. Então, é como se eu tivesse dividido em 20 pedaços. Se eu dividir em 20 pedaços, um pegou 15, o outro pegou 16, quem pegou mais? O que pegou. O Piquet pegou 16. Isso, que pegou 16. 16 é maior do que 15. Então, 16 vinteavos é maior que 15 vinteavos. E como 16 vinteavos é equivalente, representa a mesma parte que 4/5 e 15 vinteavos representa 3/4, se esse é maior do que esse, então 4/5 é maior do que 3/4. Então, para comparar, vamos resumir aqui, para comparar frações com denominadores diferentes. Primeira coisa que eu tenho que fazer, escrever frações equivalentes a essas frações. Multiplicando por 2, 3, 4, 5, até encontrar uma fração que tenha o mesmo denominador nas duas. Nesse caso aqui, olha, eu fui olhando aqui para os denominadores, 4, 8, 12, 16, 20, 5, 10, 15 e 20. Encontrei duas que tinham o denominador 20, então eu vou comparar essas duas frações, que têm o mesmo denominador, e ver qual delas é maior. Se tem o mesmo denominador, aí é só olhar para o número de cima e ver qual das duas que é maior. Ok? Ok. Então tá bom. E aí, vamos ver aqui uma forma mais prática de eu fazer isso. Que eu poderia continuar encontrando frações equivalentes infinitamente e nunca achar uma que tenha o mesmo denominador, demorar muito tempo para fazer isso. Uma forma prática é calcular o MMC. E aí, ó, aula retrasada, mínimo múltiplo comum. Como que eu calculo o mínimo múltiplo comum? Tem duas formas. Ou eu escrevo todos os múltiplos, todos não, né? Pelo menos os primeiros múltiplos de um número, os múltiplos do outro, e vejo qual que é o primeiro que se repete, que é parecido com o que a gente está fazendo aqui. Então, se eu fosse escrever os múltiplos de 4,
4, 8, 12, 16, 20, sempre de 4 em 4. Os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, sempre de 5 em 5. E ver qual é o primeiro número que se repete. Nesse caso foi o 20. Ou, outra forma de calcular MMC, vamos supor então que eu fosse calcular aqui o mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Vou calcular o MMC de 4 e 5. Eu vou ter que ir dividindo sempre pelos números primos. E aí os números primos a gente sabe que começa com 2, 3, depois pula para o 5, 7. Então vamos começar com o 2, que é o primeiro número primo. 4 e 5. Um dos dois dá para dividir por 2? Sim. Sim, o 4 é par. Então, eu consigo dividir por 2. Então, eu coloco o 2 aqui do lado e faço divisão. 4 dividido por 2, quanto que é? 8. Não, dividido, não é vezes. Dividido, metade de 4. 2. 2. Tudo bem. E 5, eu tenho como dividir 5 por 2 sem sobrar resto? Não, mano. Não, 5 é ímpar, então não tenho como dividir. Então, eu vou repetir o número 5 aqui embaixo. Se eu não tenho como dividir, eu repito, no mínimo múltiplo comum. Agora, vamos lá, 2 e 5. Eu ainda tenho um número par aqui, que é o 2. Então, eu vou dividir de novo por 2. 2 dividido por 2. Dá 0. 1. Metade de 2 é 1. Pensa, eu tenho 2 balas para 2 pessoas, cada uma vai ficar com uma. Vamos aí relembrando. E o 5, novamente, não dá para dividir por 2, eu repito ele aqui. 5. Repete. Tudo bem. Agora eu tenho o número 1 e o número 5. Eu falei logo antes que o número 5 ele também é um número primo. Então, eu já sei que ele só dá para dividir por ele mesmo, por 5. Então, eu já coloco 5 aqui do lado. 1 não dá para dividir, repete. 5 dividido por 5. Tenho 5 balas para 5 pessoas. Cada uma vai ficar com quantas balas? Cada uma vai ficar com uma bala. Muito bem, 1. Oi. Cheguei em 1 significa que a minha conta acabou. Eu encerro ela aqui e aí eu vou multiplicar esses números que estão do lado de cada barra. Quanto que é? 2 vezes 2 vezes 5. Vamos lá, devagar. 2 vezes 2. 4. Isso. 4 vezes 5. 20. 4. 20. 4 vezes 5, 20. Muito tempo sem estudar, né? Então, já ficando dando uns brancos aí. Mas tá bom. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e de 5 é 20. Esse é o resultado do MMC. Então, eu já descubro que esse vai ser o denominador em comum daquelas duas frações. Então, se eu tinha aqui a fração 3 quartos e a fração... Ó, vamos lá, eu tenho aqui a fração 3 quartos e a fração 4 quintos. Se eu já sei que o denominador delas tem que ser o número 20, então eu vou colocar aqui, olha, o 20 embaixo. O 20 embaixo. E aí eu vou encontrar qual é a fração equivalente que tenha 20 também como denominador. Agora aqui presta atenção. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 20? 5. 5, muito bem. Ou se eu pensasse ao contrário, 20 dividido por 4, quanto que é? 5. Então, eu vou multiplicar por 5 aqui em cima também. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Muito bem, Samara. 15. Aqui embaixo. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 20? 4. 4. Ou se eu pensasse ao contrário, 20 dividido por 5 também, 4. Então, se eu multipliquei por 4, 4 vezes 4, quanto que é? 16. 16. Então, eu tenho as frações 15 vinteavos e 16 vinteavos. Qual das duas é maior? Não entendi. Eu tenho a fração agora 15 vinteavos e 16 vinteavos. Qual das duas é maior? 15 ou 16?
16. Então, essa daqui é a maior. Então, 4/5 é maior do que 3/4, ok? Uma outra forma de resolver o mesmo exercício que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre como fazer a adição e subtração de frações, ou seja, como é que eu somo e subtraio frações. Também vou ter, assim como para comparar, dois casos. Os casos com denominadores iguais e os casos com denominadores diferentes. E aí eu tenho duas formas de fazer. Antes de eu falar um pouquinho sobre esses casos, eu quero que vocês vejam esse vídeo, que ele vai explicar de uma forma um pouquinho mais lúdica, usando aqui um pouquinho desse líquido que ele vai usar aqui, para explicar a adição e a subtração de frações. Olá, pessoal! Mostraremos na prática como somar e subtrair frações. Nós temos aqui 3 copos, cada um deles dividido em 3 partes iguais. Observe que o primeiro copo foi dividido em 3 partes e apenas uma está preenchida, portanto, 1/3. O segundo copo, da mesma forma, 3 partes e apenas uma preenchida, 1/3. Então, nós somaremos 1/3 do primeiro copo mais 1/3 do segundo copo e o resultado obtido será encontrado naquele terceiro copo que está vazio. Faremos isso agora. 1/3 mais 1/3, resultado obtido, 2/3. 2 partes de 3, portanto, 2/3. Mostraremos nesse exemplo uma subtração de frações. Neste copo nós temos 2/3 e dele queremos retirar 1/3, como aqui está mostrando, 2/3 menos 1/3. Devemos encontrar 1/3. Veja a demonstração. Desse 2/3 eu vou retirar 1/3. O resultado, o restante, eu vou colocar no terceiro copo e encontramos, portanto, 1/3. Mostraremos agora uma soma de frações quando as partes divididas forem diferentes. Nós temos aqui 1/2 e aqui nós temos 1/3. 1/2 mais 1/3. Quando as partes são diferentes, 1/2 e 1/3, nós temos que encontrar aquela parte que seja comum a 1/2 e a 1/3. Para isso, nós temos que entender um pouco sobre os múltiplos. Para encontrarmos a parte comum a 1/2 e a 1/3, precisamos conhecer os múltiplos de 2 e de 3. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e etc. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e etc. Então, nós precisamos saber qual é o menor múltiplo comum de 2 e de 3. O menor múltiplo comum, com exceção do 0, é o 6. Portanto, o menor múltiplo comum, que é o MMC, é o 6. Aquele copo que está vazio será dividido em 6 partes. Temos aqui o copo dividido em 6 partes. E juntaremos 1/2 mais 1/3 no copo dividido em 6 partes. Estamos colocando 1/2. Agora colocaremos 1/3 e o resultado obtido 5/6, conforme mostra a operação. Observe que a fração 1/2 é equivalente à fração 3/6 e que a fração 1/3 é equivalente à fração 2/6. Resultado igual encontraremos se somarmos as frações equivalentes 3/6 mais 2/6, conforme mostra
Na prática, 3/6 mais 2/6. Resultado obtido, 5/6. Mostraremos agora a subtração de 3/6 menos 2/6. Então, nós temos 3/6 e dele queremos retirar 2/6. Então, nós vamos retirar 2/6. O resultado vai ficar nesse copo, que é 1/6. Observe esta situação. 2/3 somados com 2/3, nós encontraremos 4/3. 4/3 é uma fração imprópria, que é o mesmo que 1/3 e 1/3, que é um número misto. Na prática, nós teríamos a quantidade de líquido do primeiro copo juntamente com a do segundo copo, daria um copo cheio, ou seja, 1/3 e 1/3. O resultado, como aqui se encontra no número misto, 1/3 e 1/3. Mostramos, portanto, adição e subtração de frações. Bom, pessoal, esse vídeo foi só para dar uma ideia mesmo para vocês aí, falando um pouquinho sobre adição e subtração de frações, como que a gente consegue ver isso na prática. Mas para sintetizar, então, eu vou falar aqui, olha, com denominadores iguais, aí é mais fácil. Eu vou repetir o número de baixo, então 1/7 mais 4/7, por exemplo. Eu repito o número de baixo, 7, não vou somar, hein? Cuidado, não é para somar o número de baixo, é para repetir. Então, para a soma aqui, eu vou repetir o 7 e vou somar só o de cima. 1 mais 4, 5/7. Mesma coisa para subtração, para a continha de menos. Se eu tenho 4/9 menos 2/9, repete o 9, que está o número embaixo, e faz 4 menos 2, 2/9. Meninas, tá tranquilo esse, quando tem o mesmo denominador? Sim. Sim? Sim. Esse, então, é fácil. Eu repito o número de baixo e aí eu somo ou subtraio, de acordo com o sinal, só o número de cima. Quando eu tenho denominadores diferentes, aí eu preciso de, primeiro, encontrar frações que tenham o mesmo denominador. Transformar ela em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, aqui, por exemplo, 2/5 mais 1/3. Eu não vou, pessoal, cuidado, eu não vou somar 2 mais 1, 3, 5 mais 3, 8. Não é assim que eu somo fração. Eu preciso de primeiro encontrar frações equivalentes para depois somar. Então, aqui 2/5, por exemplo, eu vou encontrar uma fração equivalente que tenha o mesmo denominador. 1/3, uma fração equivalente que tenha o mesmo denominador. Por que que ele já foi direto aqui, multiplicou por 3 e aqui ele multiplicou por 5? Que ele já calculou anteriormente, aqui ele não mostrou, já calculou qual que era o mínimo múltiplo comum dos denominadores de 3 e 5, que no caso é 15. Então, qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 15? Por 3. Então, vou multiplicar por 3 em cima também, que frações equivalentes, o que eu multiplicar embaixo também tenho que multiplicar em cima, e aí ele encontrou a fração equivalente a de 2/5 a 6/15. 1/3, para transformar o denominador em 15, 3 vezes 5, que é 15. Então, 1 vezes 5, 5. Então, agora ele tem as frações 6/15 e 5/15. Se eu somar elas duas, então eu vou ter 6/15 mais 5/15. Quanto que dá aqui? 6 mais 5. Meninas, 6 mais 5? 11? 11/15. Quando elas têm o mesmo denominador, só somar o número de cima e repetir o denominador, repetir o número de baixo. Olha só, fração 3/4 mais a fração, deixa eu ver, 5/6. Duas frações aqui com números embaixo diferentes, tá vendo? 4 e 6. Denominadores diferentes. Não dá pra ser aí, não. Primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vai ser calcular
o mínimo múltiplo comum entre os dois, o MMC. Então, vou aqui, olha, MMC de 4 e de 6. Tá melhor esse pincel, né? Sim, sim. Sim. Vamos lá, calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Vou começar com o primeiro número primo, que é o número 2. Dividir por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. 2, muito bem. O quê? 4 dividido por 2. 2. Metade de 4, 2. Metade de 6. 6 dividido por 2. 3 não, 4. 3 mesmo. 4. Tá certo. 3. 6 dividido por 2. Metade de 6. Tem 6 balas, vou dar para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 3. Ok? Nossa senhora, desgraçado. Agora 2 e 3. 2. Novamente por 2. Vou dividir por 2 de novo. Continua. Isso. 2 dividido por 2. Um. 1. Muito bem. E 3. Tem como dividir por 2 sem ter resto? Não. Não. Então, repete Não. 3. Muito bem. Agora eu tenho 1 e 3. 3 não dá para dividir por 2, então eu vou direto para o próximo número primo, que é o próprio 3. 1 não divide por 3, repete 1. 3 dividido por 3, Foi 1. Chegou aí 1. 1, significa que o meu mínimo múltiplo comum acabou. Passa aqui um tracinho e agora eu vou multiplicar esses números que estão aqui do lado. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 3. 7. Vezes, não é mais. Tô vendo não. 12. 4 vezes 3, 12. Agora sim. Isso. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, olha, o MMC de 4 e 6, nós descobrimos aqui que deu 12. Ok? Agora que a gente descobriu o MMC, eu quero somar essas frações. Eu vou encontrar frações equivalentes que tenham 12 como denominador. Tem aqui a fração 3/4 e a fração 5/6. Então, eu vou aqui, olha só. Primeiro, 4 e 12. Eu tenho duas formas de pensar. Eu posso tanto pensar qual é o número que eu multiplico com 4 que dá 12, ou 12 dividido por 4. Qual o número, pessoal, que eu multiplico 4 vezes ele que dá 12? Não entendi. Nem Pessoal, eu. na tábua do quadro. Travando. Não tô. Tá, pera aí então. Vamos pensar aqui junto comigo. 4 vezes qual número o resultado dá 12? 4 vezes 3. Muito bem, 4 vezes 3. Se eu pego lá na tabuada do 4, 4 vezes 3, resultado 12. Se eu multipliquei por 3 embaixo, eu também tenho que multiplicar por 3 em cima, porque são frações equivalentes. E aí, 3 vezes 3? 9. Muito bem. Então, aqui, ó, 3/4 é equivalente à fração 9/12. Vamos aqui embaixo. 6. 6 vezes qual número que dá 12? 6 vezes quanto dá 12? 6 vezes 2. Vezes 2, muito bem. Se eu multipliquei por 2 embaixo, também vou multiplicar por 2 aqui em cima. 5 vezes 2? 10. 10. Então, agora, a fração 3/4 virou fração 9/12. E a fração 5/6 virou agora 10/12. Agora que elas têm o mesmo denominador, eu consigo somar elas. Se eu for somar elas aqui, então, ó, vou voltar aqui para cima. Eu tenho, então, a fração 9/12 mais a fração 10/12, que são as que a gente encontrou ali embaixo. Quando eu tenho, então, soma com frações que tenham o mesmo número embaixo,
É só eu somar o número de cima e repetir o número de baixo. Então, eu já vou repetir aqui logo 12 embaixo. E vou somar 9 mais 10. 19. Então, aqui eu tenho 19 dozeavos. Esse é o resultado da minha somatória ali de 3/4 mais 5/6. Então, relembrando aqui os passos. Primeira coisa, mínimo múltiplo comum. Depois, frações equivalentes. Depois, somar. Eu sei que não é facinho, pessoal, eu sei. Tem que treinar bastante. Principalmente o mínimo múltiplo comum. Tem que saber fazer, senão não adianta. Pode voltar naquela aula da aula passada que eu expliquei sobre MMC, se tiver alguma dúvida. Frações equivalentes. Então, essa aqui é a aula retrasada, aula passada. E a aula de hoje, só somar. Meninas, eu vou encerrar por aqui o nosso vídeo hoje. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Contribuíram muito.